Salve, salve, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guiber aqui. Eu gostaria de começar um pouquinho diferente hoje, fazendo uma citação com uma inspiração no Gustavo, da página NBA da Depre, do Instagram. Grande Gustavo, que é torcedor do New York Knicks, assim como eu vou fazer aqui a mesma referência que ele fez aos jogadores do New York Knicks. Vamos lá. OG Anunoby, vai a merda. Você aí tá ganhando muito pra fazer apenas 4 pontos. Você devia ter ficado no Toronto Raptors, seu valor de mercado já não é mais o mesmo. Josh Hart, vai a merda. Você não tem arremesso de 3 e foi largado pra arremessar várias vezes e não converteu nenhuma bola. Karl-Anthony Towns, vai a merda. Você só consegue jogar em time pequeno, de uma cidade interior, e quando surgiu alguém minimamente melhor do que você, seu time te trocou. Vamos lá. Michael Bridges, aprende a arremessar e vai a merda. Porque você, de alguma forma, trocou o mecanismo de arremesso que você carregou sua vida inteira pra essa porcaria que eu vi ontem e tá tijolando tudo. Da vida inteira dele teve um arremesso normal, que convertia arremesso, chegou no Knicks, trocou a forma de arremesso dele e não converte mais. Não é o mesmo caso do Lonzo Ball, que arremessava estranho. Ele já arremessava normal. Mas vamos lá, continuando. Jalen Brunson, vai a merda. Grande estreia como capitão desse time, hein? Parabéns. Conseguiu perder. Jericho Sims, vai a merda. Você não tem capacidade de fazer uma defesa no Luke Cornett. Você devia se envergonhar, você devia chorar no banho essa noite, beleza? Miles McBride, vai a merda. É por isso que você devia estar lá no Minnesota Timberwolves e o Donovan Mitchell devia estar no Knicks ainda. Cameron Payne, vai a merda. Vai fazer alguma barragem que você parece um castor. Vai lá cortar madeira e colocar no rio pra poder segurar a água. Pra comer da diet, mano, nem preciso falar que o seu basquete é que nem com a comida diet, uma merda. Então vá a merda, beleza? Ariel Okpori, volta pra Alemanha, vá a merda. Meu mano Tyler Kolek, cara, vá a merda. Quem consegue fazer 3 turnover num intervalo de 5 minutos, vá a merda. E pra finalizar, Jacob Toppin, seu irmão era muito melhor do que você. Você tá parecendo o Bronny James quando chegou no Los Angeles Lakers. Vá a merda. Muito obrigado pela sua atenção. Agora, senhoras e senhores, vamos falar um pouquinho a respeito da noite histórica que tivemos ontem na estreia da NBA, temporada 2024-2025. Começando pelo jogo de New York Knicks e Boston Celtics. Eu pensei em fazer 2 vídeos separados, um sobre cada jogo para falar especificamente de cada time. Eu queria falar um pouquinho do Celtics e falar um pouquinho dos nossos manos do Lakers, mas eu vou fazer tudo num vídeo só. Daí depois eu faço um assunto separado sobre o que eu quero tratar. E por que que os jogos de ontem foram históricos, ambos? Porque o Boston Celtics teve a entrega do anel de campeão, teve a subida do banner, teve toda aquela formalidade a respeito da franquia por ter conquistado o 18º título, a franquia mais campeã da história da NBA. Primeiro título conquistado desde o título de 2008 com Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen e Rajon Rondo. Agora com Jason Tatum e Jaylen Brown. É muito interessante que parece que a gente está vendo uma nova dinastia surgindo na NBA na casa do Celtão, né? Do verde da colina. E por que é tão interessante a partida de ontem? Porque tivemos mais uma amostra do porquê que o Boston Celtics foi campeão e eles podem repetir isso nessa temporada. Repito, eu ainda acho que o Knicks tem uma crescente, tem uma exponencial para melhorar esse elenco como ele está montado hoje, mas isso vai levar tempo. E então vou começar comentando a respeito do New York Knicks primeiro. O New York Knicks teve uma partida bem lenta de início, convertemos poucos arremessos para 3, tanto que eu tava dando uma olhada nas estatísticas. O Giannunoby só fez 4 pontos, Michael Bridges fez 16 pontos, mas converteu apenas 2 de 7 nos arremessos para 3 pontos. O Giannunoby ficou 0 de 4 nas tentativas, Josh Hart ficou 0 de 2, Karl-Anthony Towns só arremessou 2 bolas, converteu uma, Jalen Brunson também só arremessou 2, converteu uma. Então, no geral, o Knicks arremessou 30 bolas para 3 e converteu 11. Foi uma partida normal, uma partida típica de NBA de um time que faz 109 pontos, convertendo 33%, aproximadamente 34% dos arremessos para 3 pontos, com o grande destaque vindo do banco de reservas para o Miles McBride, que fez 22 pontos, estava caindo tudo dele ontem. Inclusive, nos arremessos de quadra, ele ficou 8 de 10 tentativas. Muito bom mesmo. O Jalen Brunson, da primeira unidade, foi o destaque, com 22 pontos também. Karl-Anthony Towns, eu senti ainda uma ineficiência dele de defender garrafão. Ele perdeu rebote defensivo pro Jaylen Brown em algumas ocasiões, principalmente quando sobrou num contra um. Às vezes na primeira bola ele conseguia contestar, mas não tinha velocidade para voltar e ganhar um rebote do Jaylen Brown. Ele conseguiu pontuar em 2 oportunidades. Quando vimos do banco de reservas vir Jericho Sims na posição de center, foi algo patético. Questão defensiva, ele até conseguiu dar um toco ali, outro toco aqui, mas ele foi um grande leque defensivo, principalmente na defesa de perímetro, já que os jogadores ficavam trocando para ter esse mismatch entre Jason Tatum e Jericho Sims, entre Jaylen Brown e Jericho Sims, então já era esperado. Eu acho que dava para ter tentado um pouquinho mais o Kupori vindo dessa segunda unidade como center. E outro erro do nosso mano Thibodeau foi colocar 2 centers ali a partir do meio do terceiro quarto, mas também no meio do último quarto, que 2 centers que não espaçam a quadra, 2 centers que não arremessam. Colocou o Kupori e colocou o Jericho Sims ao mesmo tempo na quadra. Ambos não têm arremesso, não fazia
fazia sentido aquela lineup, talvez tentar colocar um desses jogadores pra jogar de center enquanto a gente espaça o Karl-Anthony Towns na 4, seja interessante também, ao invés de colocar o Josh Hart como titular e colocar ele vindo do banco de reservas. Mas apenas observações. Eu gostei até do que eu vi do New York Knicks, movimentaram bem a bola, tentaram arremessos pra 3 livres, alguns jogadores foram largados para arremessar pra 3 já que a bola não estava caindo com tanta frequência. Apesar disso, Jalen Brunson teve uma partida muito boa, consegue jogar muito bem ainda, finalizando contra defensores mais altos, explorava muito bem os corta-luzes, por isso que eu queria ver mais jogo em dupla do Karl-Anthony Towns e do Jalen Brunson. O Karl-Anthony Towns ainda tá sendo pouco utilizado no garrafão, ele ainda fez algumas bolinhas ali, fez umas de meia distância, jogou de costa pro adversário no post em algumas oportunidades e pontuou, então eu gostei até do que eu vi dele ofensivamente. O meu grande receio aqui ainda é com a parte defensiva dele, porque ele nem é tão bom reboteiro sem a presença de alguém pra segurar o jogador da 5, e também acabou permitindo alguns arremessos pra 3, algumas coberturas de pick and roll, defesa de pick and roll. Karl-Anthony Towns tá defendendo muito mal ainda, na minha humilde opinião. Agora falar um pouquinho a respeito do Boston Celtics. Noite histórica, né? Eles apenas bateram o martelo do porquê eles foram campeões na temporada passada, começaram com tudo, já que era noite de celebração, eles não poderiam deixar a torcida na mão em uma noite tão especial, e eles vieram com tudo, tanto que o jogo só foi competitivo até a metade do primeiro quarto. Depois dali pra frente, os caras converteram bola de 3 atrás de bola de 3. Na verdade, a primeira bola do jogo foi uma bola de 3, a segunda também, e ali eles só continuaram. Foram 10 arremessos de 3 convertidos no primeiro quarto, até o terceiro quarto já tinha sido 25, se eu não me engano, 26, e aí eles tentaram bater o recorde, que é do Milwaukee Bucks, de 29 arremessos para 3 convertidos, ficaram ali no quase, porque eles já tinham aberto 30 pontos do New York Knicks, eles ficaram tentando arremesso para 3 nos últimos 5 minutos de jogo ininterruptamente. Tipo, tinha alguém muito livre embaixo do aro, numa jogada de pick and roll, os caras soltavam, mas eles tentaram ali umas 8, 9 bolas para 3 nos últimos 5 minutos, teve uns 2 ou 3 airball, e aí acabaram não conseguindo bater o recorde, mas chegaram muito perto, e mostrou porque esse time é tão forte ofensivamente. Eles jogam no estilo 5-out, com um pivô forte, reboteiro, que é o Al Horford, deu mais trabalho defensivo, se posicionou melhor defensivamente do que o Karl-Anthony Towns, por exemplo, e mostrou por que é tão efetivo. Cara, o tanto de rebote ofensivo que eles conseguiram pegar, os rebotes defensivos do Knicks não estavam bem encaixados, foi uma piada, mano. Eles tinham 2, 3 tentativas para 3 pontos no mesmo ataque, porque a parte do garrafão ainda tá largada às traças, não tá bem definido quem tem que fazer o quê, e acabaram permitindo muitos rebotes. Então foi bem ridículo. Agora, com parte do Celtics, foi uma noite atípica. A gente sabe que os caras matam a bola pra 3? Sabe. Mas 29 arremessos pra 3, igualando o recorde histórico da NBA, não é todo dia que acontece. Não esperem que isso aconteça todas as noites na NBA. Aconteceu, foi muito bacana, o torcedor gostou, o torcedor vibrou, comemorou junto com a entrega do título de campeão, ainda mais pra cima de um dos maiores rivais da franquia, e foi muito bacana. Mas só que foi uma noite atípica. Assim como eu espero que o Knicks conserte alguns problemas nesses arremessadores pra 3, o Giannucci precisa matar a bola, nosso mano Michael Bridges precisa consertar esse arremesso urgentemente, porque, mano, o bagulho tá feio, é tijolada atrás de tijolada. Ele só teve um pouco mais, assim, de confiança pra converter mais arremesso após a segunda metade, foi quando saiu o primeiro arremesso pra 3 dele convertido. Aí ele explorou uma meia distância, aí ele explorou bater pra dentro e finalizar no aro, onde ele conseguiu alguns pontos. Então, mano, tá faltando um pouco mais de tempo, eu acho, de quadra pra essa rapaziada. O elenco é muito novo, nunca tinha jogado junto. Eu até que gostei do que eu vi, mas eu espero alguns ajustes, pelo menos nessa primeira metade da temporada, pra que na segunda metade o time do Knicks continue voando. Boston Celtics continuou voando. Vou fazer um vídeo a respeito do time em breve novamente. Eles continuam com o mesmo elenco da temporada passada e mostraram que eles ainda estão tão perigosos quanto na temporada passada. Ponto. Eu vi que muita gente tava comentando no meu vídeo antigo a respeito das minhas previsões, mas rapaziada, aquilo lá é minha previsão, é minha opinião, é o que eu acho. Tem um pouco de clubismo ali, óbvio, mas só que o papel diz uma coisa, nem sempre vai ser transmitido aquilo que tem no papel pra realidade. E na moral, só pra finalizar o assunto desse jogo, não tinha o que o New York Knicks fazer. Não tinha. Foi 61 arremessos para 3, se eu não me engano, com 29 arremessos convertidos. Tivemos uma noite extremamente brilhante para alguns jogadores, como Jaylen Brown, 23 pontos, converteu 7 de 18, mais 5 de 9 nas tentativas de 3 pontos. Jason Tatum, 39 pontos e 10 assistências. A maioria das assistências dele foi para outros arremessos para 3 pontos, na qual ele converteu 8 de 11 tentativas. Pô, o quão ridículo é isso, tá ligado? Derek White também converteu 6 arremessos para 3 de 10 tentativas, terminou com 24 pontos. Sam Hauser, vindo do banco, converteu 2 de 7. Esses 5 que ele errou foi mais tentando bater o recorde no final que ele tava tacando pra cima. Drew Holiday também converteu 4 de 6 pontos. Então, no geral, você tem que entender que é o seguinte: o Knicks, vou repetir, não jogou mal. O Knicks tava com aproveitamento de 60%, presta atenção, 60% dos arremessos de quadra. Isso é extremamente alto na metade do jogo, no intervalo, no halftime. Tava ali, 60% de aproveitamento dos arremessos de quadra. E tava perdendo por 25 pontos. 25. Isso é a quantidade de arremessos pra 3 que tava sendo
convertido pelo time do Boston Celtics. Não fazia nem sentido o que tava acontecendo. E assim, foi bacana pra coroar os caras, tá ligado? Uma excelente noite de estreia que o torcedor queria ver do Boston Celtics. E ficaram ainda implorando pra mais um arremesso de 3 que acabou não acontecendo. Então, saíram merecidamente com a vitória. Agora vamos pro outro jogo histórico. LeBron James estreou ao lado do seu filho, LeBron James Jr., se tornando o primeiro jogador na história da NBA a jogar ao lado do próprio filho. E aqui a respeito do jogo do Minnesota e do Lakers, vou começar comentando a respeito do Minnesota, já que a gente teve a estreia de Julius Randle, a estreia de Donte DiVincenzo também. Os titulares foram Jaden McDaniels, Julius Randle, Rudy Gobert, Anthony Edwards e Mike Conley. Eu achei interessante essa lineup com o Rudy Gobert e o Julius Randle. É algo que eu acho que vai demorar um pouco pra poder se firmar, pra poder encaixar, pra poder ter um entrosamento legal entre eles, assim como eu não gostava muito da lineup do Julius Randle com o Mitchell Robinson, mas deu certo após algumas tentativas no New York Knicks, dá pra dar certo aqui com o Minnesota Timberwolves também. Julius Randle converteu 5 de 10 arremessos de quadra, converteu um arremesso para 3 pontos, Jaden McDaniels não converteu nenhum, o Anthony Edwards converteu 5 de 13 tentativas, Mike Conley ficou 0 de 5 nos arremessos para 3 pontos. O Anthony Edwards em si, eu queria ver um pouco mais dele atacando o aro, ele é tão bom atacando o aro, e todas as vezes que ele tentou atacar o aro, ele acabava ou conseguindo capitalizar com algum tipo de pontuação, ou acabava recebendo a falta, mas no geral, como ele arremessou 25 tentativas de quadra, 13 arremessos para 3 pontos é mais da metade das tentativas dele. Eu acho que ele tem muito mais a oferecer, jogando pick and roll, jogando atacando o aro, jogando fisicamente dentro do garrafão, apesar que vai ser complicado agora com dois jogadores que costumam ocupar esse lugar de meia distância dentro do garrafão, que é o Julius Randle e o nosso mano Rudy Gobert. O Julius Randle, inclusive, deve estar tentando agora alguma coisa mais semelhante ao Karl Anthony Towns nessa equipe, para ele poder continuar mesmo meio que seguindo aquela dinâmica que o Minnesota Timberwolves teve na temporada passada, mas não foi das melhores noites de abertura, assim, para um cara que tá estreando, com 16 pontos e 9 rebotes. Pode não ser estatísticas ruins, mas se você assistiu o jogo, você viu que a leitura corporal do Julius Randle não tava legal. O cara parecia que não tava muito em quadra, ele em determinadas situações não fez o box out, tipo, pra segurar o Anthony Davis, perdeu o rebote defensivo, ele parecia que tava desconectado com o time, desconectado com o jogo, não tava se sentindo confortável à vontade, aquela vontade de jogar basquete, sabe? Que você consegue ver só pela postura do cara em quadra. Ele tava meio, aériozão, mano. E isso acabou permitindo que o Lakers capitalizasse muitos rebotes ofensivos. Foram 15 no total, 15 rebotes ofensivos. Teve Max Christie saindo da zona morta e vindo pegar rebote. Teve Austin Reeves cortando no meio de todo mundo, sem ninguém travar o box out no cara e pegando rebote ofensivo. Sem falar nas situações que eu já citei, Jackson Hayes pegando rebote, Anthony Davis pegando rebote. O Lakers em si acabou aproveitando dessa falta de clique defensivo do time do Minnesota pra começar a pontuar mais dentro da área pintada, e com isso eles saíram com a vitória, tá ligado? Donte DiVincenzo também não teve uma partida muito boa, 10 pontos, tentou 11 arremessos para 3 pontos, converteu só 3. Nick Alexander Walker jogou muito bem, converteu 5 arremessos de 7 tentativas, 3 de 4 para 3 pontos, muito bom. E o Naz Reid, sexto homem do ano passado, mano, jogou muito bem também, 50% de aproveitamento, 3 de 8 nos field goals, 12 pontos e 4 rebotes para ele. Agora indo para o Lakers, tirando essa parte do Minnesota não ter encontrado um ritmo legal pro jogo, eu acho que o Lakers foi totalmente ao contrário. Eles começaram com uma lineup muito interessante, na minha opinião, com Hashimura, LeBron James, Anthony Davis, Austin Reeves e D'Angelo Russell. É a melhor lineup dos caras, na minha opinião. É a lineup que veio dando certo a maior parte dos confrontos que eles ganharam na temporada passada, tirando ocasionais lesões, né? Mas Anthony Davis, damn! 36 pontos, 16 rebotes, 4 assistências, 1 steal, 3 tocos, 11 arremessos convertidos de 23, uma bola para 3 pontos. Cara, é um pivô de 7 pés de altura, né? 2 metros e 10, 2 metros e 13, que consegue fazer tudo na quadra. É quase aquelas builds roubadas de 2K, que consegue fazer de tudo um pouco. E o Anthony Davis, assim, eu já tinha visto alguns comentários, alguns murmúrios a respeito de que o LeBron James planeja passar a coroa, né? Do Lakers, que aparentemente vai ser a última passagem dele pela NBA, vai ser no Los Angeles. Vai passar a coroa, tipo, pro Anthony Davis, ele que vai seguir ainda mais alguns anos, por mais que ele já tenha mais de 30, vai seguir alguns anos ainda ali como sendo o principal jogador do Lakers, ele que vai ser a referência desse time. E nenhuma noite poderia ser melhor do que a noite de abertura com 36 pontos e 16 rebotes do nosso mano Monocilha, que jogou muita bola. Austin Reeves também jogou muito bem, 9 rebotes, 12 pontos, converteu 6 de 14 dos arremessos de quadra, nenhuma bola para 3, falta um pouquinho do arremesso de 3 dele, que ele errou 5 tentativas, ele ainda pegou 5 rebotes defensivos e 4 rebotes ofensivos,
isso é absurdo pro Austin Reeves, mas foi muito bom pro Lakers. Rui Hachimura, 18 pontos. Cara, que partida do Rui Hachimura também. Matou uma bolinha pra 3, 7 arremessos convertidos de quadra. LeBron James, sendo LeBron James, estreou com o filho dele. Engraçado que quando entraram os dois no segundo quarto, né, chegou pai e filho levantando do banco, indo em direção pra entrar em quadra. E depois o nosso mano Bronny James teve uma apresentação do que é a NBA, né, já que ele terminou zerado. Pegou um rebote, teve 2 tentativas de arremesso. Uma delas ele tentou pegar um rebote de um arremesso errado, tomou um toco do Julius Randle e logo na posse seguinte ele tomou um empurrão no peito em um arremesso da meia distância. O cartão de visitas, o cartão de bem-vindo à NBA oficial do Bronny James. Jogou pouco também, né? Jogou 2 minutos e 41, foi mais pra dar esse checklist de pai e filho jogando juntos na NBA. Do banco de reservas, o Jackson Hayes estava aparecendo o Daniel Gafford do Dallas Mavericks, estava jogando muita bola, estava muito presente, muito defensivo. E o ponto mais forte desse time do Lakers foi realmente a defesa. Os caras jogaram defensivamente muito bem. Teve momentos em que o Anthony Davis estava marcando lá na linha de 3, no topo ali do garrafão, enquanto colocavam outros 2 corpos mais baixos ali para disputar rebote. E mesmo assim funcionou muito bem. Anthony Davis, ele é muito versátil defensivamente, um cara que pode concorrer mais uma vez ao título de defensor do ano. Espero que ele continue saudável, porque ele joga muito basquete. E o time do Lakers, mano, foi algo que eles priorizaram: rebote, forçar mais bolas dentro do garrafão, que é onde o time é mais forte, tendo o Anthony Davis como a principal referência, tendo o LeBron James, que é um excelente passador, tendo outros jogadores que conseguem espaçar a quadra e encaixar bons passes, que é o caso do D'Angelo Russell e do Austin Reeves, e aproveitaram disso numa noite onde o time foi muito pouco produtivo na bola para 3 pontos, em que converteram apenas 5 arremessos de 3 pontos de 30 tentativas, o que é bem ruim, mas no final das contas não fez diferença pelo volume de arremessos dentro da área pintada. Então, mano, gostei do que eu vi do Lakers, me pareceu um Lakers no estilo do JJ Redick, bem mais promissor do que eu tava vendo com o Darvin Ham. Isso que o cara nunca foi técnico de NBA, então dá pra ver que o Darvin Ham fazia umas lineups meio absurdas com esse time do Lakers, fazendo vários testes aleatórios. Assim, é uma opening night, né, é uma primeira impressão dos times, é um primeiro jogo, a estreia da temporada, a gente não pode tirar conclusões totalmente precipitadas, mas foi algo muito bom de se ver, com questão ao Lakers, principalmente defensivamente, a postura dentro do garrafão, as jogadas dentro do garrafão, ofensivas, o volume de rebotes ofensivos foi absurdo. Com questão ao Minnesota Timberwolves, tá faltando um pouquinho de clique, tá faltando um pouquinho do time acordar pra vida e jogar com um pouco mais de vontade, mais sintonizado. Vai demorar um pouquinho pra isso acontecer com essa lineup titular que eu vi. Eu queria ter visto um pouquinho do Rob Dillingham em quadra. Eles fizeram uma troca pra trazer esse moleque que é tão promissor com questão a entrega ofensiva, arremesso pra 3 pontos, criação de jogadas, criação do próprio arremesso. Não teve minutagem de quadra, achei curioso isso. No outro confronto, o Knicks também, eu acho que é mais ou menos isso. O time não jogou mal, tanto que eu comentei com vocês que metade do jogo eles tinham 60% de aproveitamento, mas só que não conseguiram se criar pra cima de um time que converteu 29 arremessos pra 3 pontos. É inacreditável como times da NBA conseguem fazer recordes em cima da porra do New York Knicks. O Stephen Curry bateu o recorde de 3 pontos pra cima do New York Knicks. A maioria das histórias que eu conto no meu outro canal é de jogadores que tiveram recordes pessoais de pontuação, normalmente em cima do New York Knicks. Parece que tem alguma coisa, algum tempero no New York Knicks que não é aparente, mas as pessoas jogam melhor contra esse maldito time azul e laranja. Mas eu ainda tô acreditando nesse projeto, eu tô acreditando que tem que dar mais tempo pra esse time pra poder que tenha resultados melhores. E com questão ao Boston Celtics, mano, se continuar nesse ritmo, se eles mantiverem esse Houston Rockets do James Harden em volumes pra 3 pontos, com aproveitamento do Golden State Warriors de 2015, eles vão conseguir novamente outro título, mano, tá ligado? Eu sei que meu favorito ainda pra ganhar o título é o Knicks, tem metade clubismo, tem metade papel, esse time que eu vejo é um dos mais talentosos da liga, e foi aí uma prévia de uma final de conferência sem muita experiência pelo time que perdeu, né? Então a gente tem que esperar mais pra ver mais resultados a respeito de ambas as franquias, mas foi muito interessante, foi pra mim uma noite histórica. Eu acho que pelos acontecimentos também foi uma noite histórica por tudo que eu citei ao longo desse vídeo. Então, quero saber a sua opinião, o que você achou dos dois jogos. Eu assisti os dois com uma baita emoção, não consegui assistir os dois ao vivo. Eu já estava recebendo mensagens do que tinha acontecido. Obviamente que não iam perder a oportunidade de me zoar com o resultado do jogo de ontem, mas no geral o que eu estava fazendo ontem, no horário que estava tendo os jogos, eu estava num treino de basquete. Cheguei tarde da noite em casa e aí eu fui assistir hoje pela manhã os resumos dos jogos, que inclusive isso é uma das maravilhas que tem na plataforma paga da NBA. Você consegue ver todas as posses do jogo, sem você precisar ver tempo técnico, sem precisar ver pausa de um quarto pro outro. Eles resumem o jogo em todos os ataques e defesas. Isso dá um compilado de 35 minutos. Então eu assisti os dois jogos hoje pela manhã pra poder gravar esse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, considere se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações pra receber mais vídeos em primeira mão, deixando um like pra fortalecer e um comentáriozão com a sua opinião já vai estar ótimo. Se você quiser ajudar o canal mais diretamente, considere se tornar um membro aqui embaixo e fazer parte dessa família de lindos que estão aqui ao meu lado, que contribuem para que esse projeto continue de pé. Muito obrigado aos membros deste projeto. Agora eu vou ficando por aqui, eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima e falou!
Falou!